E aí galera, vamos lá, terceiro vídeo aqui do canal. Tô aqui diretamente do Rio de Janeiro, tô aqui na Barra da Tijuca hoje e que essa vista maravilhosa aqui do dia de hoje. Estamos aqui 3 horas da tarde e vamos lá. Nesse vídeo aqui quero contar um pouco da experiência de trabalhar para a empresa lá para fora e principalmente no ponto de entrevistas e conseguir emprego no mercado internacional, né? E vamos trocar uma ideia para falar um pouco das experiências engraçadas que eu já passei aqui, né? Uma dessas de como eu recusei um cara que trabalhava para a Microsoft e para a Amazon e eu recusei o cara para... Enfim, vou contar um pouco dessa história para vocês, que é uma história engraçada, que vocês vão curtir e a gente consegue tirar alguns insights também sobre o processo de vagas lá fora e como é que são as entrevistas lá fora e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Acho que primeiro de tudo que eu queria falar pra vocês é que a gente aqui, que é brasileiro, a gente é muito, muito bom. A gente é muito, muito bom. Então, para começar a contar essa história, eu queria trazer para vocês primeiro esse caso que aconteceu, né? Eu estava participando de entrevistas para, querendo contratar, na verdade, um desenvolvedor, um senior software engineer para a empresa que eu trabalho hoje em dia lá de Nova York, e a gente estava precisando de um cara sênior, um cara com experiência, um cara com background em finanças, mercado financeiro, escalabilidade e, enfim, toda essa parte de microserviços, cloud, etc. Então a gente realmente precisava de uma pessoa sênior para se compor e juntar o time e fazer parte do time e conseguir liderar, guiar e etc. Né? E eu estava entrevistando alguns candidatos do mundo inteiro e um desses candidatos era uma pessoa que já tinha passado por Microsoft, já tinha passado por Amazon, né? Já tinha, sei lá, 5 anos de Microsoft, 3 anos de Amazon. E eu, antes da entrevista, né, olhando o currículo do cara assim, eu vendo, porra, esse cara é o cara que vai me entrevistar, não sou nem eu que vou entrevistar ele que vai me entrevistar, com background, do tanta, né, empresa top que o cara já trabalhou, já passou, né? Ele é um americano, né? E engraçado, né, que eu recusei esse cara. Eu recusei o cara que tem trabalhado na Microsoft e na Amazon. E se eu falar pra vocês, quem que passou na vaga? Foi um amigo meu, Oswaldo. Não por indicação, eu indiquei ele, mas ele não passou por indicação, ele passou pelo mérito próprio dele. Ou seja, um brasileiro ficou na frente de um cara que trabalhou na Microsoft e na Amazon, né? Então, como que isso aconteceu? Como, né? E a gente fica se questionando como que isso aconteceu e vou trazer alguns insights aqui para a gente refletir sobre processos, entrevistas, especialmente para gringa, para empresas internacionais. Então, só comentar um pouco desse caso que aconteceu. A gente, como eu estava falando, a gente estava entrevistando para pessoas para a posição de senior desenvolvedor, desenvolvedor sênior de back-end, e esse cara, ele aplicou, né, esse americano, ele aplicou para a vaga, e ele já tinha esse background em Amazon e na Microsoft, né, ele já era senior dev, só que aconteceu uma coisa engraçada, né, eu fui para entrevista achando que o cara ia me entrevistar, né, tirando onda, mas enfim, achei que o cara trabalha em Amazon, Microsoft, eu vou aprender com ele, né? Não sei eu que vou perguntar coisas pra ele, né? Então, mas o pior de tudo, né? Às vezes a gente se coloca pra baixo, né? A gente fica, pô, eu não sou bom, eu não sou não sei o quê. Eu pensando, né? Pô, eu sou Tarcísio, sou de Recife, né? Não sou ninguém. E o cara aí já trabalhou na Microsoft, na Amazon, sabe muito mais coisa do que eu. Como assim eu vou entrevistar ele? Como assim eu vou dizer se ele vai passar ou se ele vai recusar, se vai ser recusado, né? E mas na hora eu pensei assim, não, peraí, eu entrevisto gente todos os dias, eu já entrevistei milhares de pessoas, tenho um know-how, tenho experiência, já trabalhei com mercado financeiro, trabalhei com um bocado de coisa, peraí, eu sei uma coisa ou outra, vou pra entrevista, né? E aí, engraçado que na entrevista o cara não mandou bem. Ele não se expressou bem, não se apresentou muito bem, ele estava um pouco nervoso. Então, por mais que você tenha um currículo foda, um currículo com empresas top que você já trabalhou, mas isso não é garantia de sucesso, isso não é uma garantia de que você vai mandar bem, que você não vai ficar nervoso, que você não vai esquecer das coisas, que você não vai saber se comunicar bem, né? E o cara não se comunicou bem, ele não se expressou bem, ele esqueceu algumas experiências. Ele, por ter trabalhado em empresas muito grandes como Microsoft e Amazon, eles tinham muitos sistemas internos próprios deles e não padrões de indústria. Então eles tinham nomes e termos específicos deles, específicos da Microsoft, específicos da Amazon, que eu não conhecia, porque não tem como eu conhecer, né? Só pessoas que realmente trabalharam lá, que tinham conhecimento dessas tecnologias, etc., que eram próprias deles. Então, o cara não conseguiu fazer analogias relacionadas ao dia a dia de um desenvolvedor comum, ele não conseguiu saber e conhecer e compartilhar os nomes mais comuns
né, mais comumente falados de microserviços, arquitetura, etc. Porque ele estava tão imerso há tanto tempo em uma empresa lá fora, nessas grandes empresas, que ele não sabia, não conseguia fazer analogia, não conseguia, enfim. E ficou muito difícil para mim, recrutador, entender o que ele estava querendo dizer. Por mais que eu soubesse que ele tinha experiência, ele não conseguiu passar essa experiência para mim, ele não conseguiu demonstrar essa experiência na hora da entrevista. E isso foi crucial para eu recusar o cara, né? Eu recusei ele porque ele não conseguiu demonstrar o know-how suficiente para eu dizer assim, cara, esse cara vai se dar bem aqui no trabalho da gente, ele vai saber desenrolar, ele vai saber fazer as coisas que a gente precisa que ele faça. Então, foi por isso que eu recusei ele. E isso traz insight pra gente que às vezes nem currículo não é tudo. Você ter experiência em empresa foda não é tudo. Você tem experiência. O cara era americano e eu recusei ele, né? Então, às vezes, o inglês não é tudo, né? Então, tem muitas outras coisas que contam muito mais do que você saber inglês, que contam muito mais do que você ter um currículo foda, já ter passado por empresas, ser americano, ter experiência internacional, né? E a galera não fala sobre isso. E quais são essas coisas? Primeiro de tudo, saber se comunicar muito bem, se expressar muito bem. Segunda coisa, você ter, digamos assim, jogo de cintura, você entender, ler o jogo da entrevista e você entender o que o recrutador está querendo saber e está querendo, por detrás da pergunta do recrutador, o que ele está querendo saber, né? Que mais? Coisas relacionadas a, tipo assim, você demonstrar que você, pô, eu não sei isso, mas eu consigo aprender. Você demonstrar que você corre atrás, demonstrar que você é uma pessoa interessada, que demonstra conhecimento, demonstra interesse na empresa, interesse no entrevistador. Pô, tu entendeu o que eu tô perguntando? Você faz sentido o que eu tô falando? A minha linha de raciocínio tá fazendo sentido? Né? São as perguntazinhas assim que a gente vai soltando, que um entrevistado pode mandar para o entrevistador para ir entendendo, pegando o feeling da entrevista, né? Tentar pensar o que esse cara, o que o entrevistador tá querendo saber por detrás dessa pergunta que ele tá me fazendo, né? Então, algumas coisas que são importantes a gente mandar bem e saber mandar bem durante a entrevista, porque senão, vai ser recusado, né? E outra coisa que a gente brasileiro manda muito bem, ser sorriso no rosto, ser simpático, trocar ideia, fazer perguntas, perguntar de volta, né? Como eu falei, demonstrar interesse, perguntar de volta, pô, o que a empresa faz, quais as maiores dificuldades que vocês têm, quais os problemas que vocês têm hoje em dia que vocês enfrentam, como é que é o teu dia a dia como desenvolvedor aí na empresa, né? Eu que vou entrar agora, assim, o que eu posso ajudar vocês, o que seria legal que eu soubesse, que eu tivesse. Então, a pessoa que está sendo entrevistada perguntar essas coisas na entrevista faz diferença, né? Demonstrar know-how e conhecimento prévio sobre, no caso, mercado financeiro, sobre microserviços, arquitetura, que ele não conseguiu passar tão bem assim, né? Então são pontos e coisas que a gente tem que prestar atenção, né? E o que o meu amigo Oswaldo, ele mandou muito bem nisso, ele mandou muito bem em todas essas etapas, né? Ele consegue se apresentar muito bem, consegue se expressar muito bem, é carismático, sorridente, troca ideia, demonstra conhecimento, demonstra interesse, interesse genuíno, certo? Então, uma outra coisa que eu queria falar sobre entrevistas é que a gente é pago para resolver problemas. A gente é pago para resolver problemas das empresas. E cada empresa tem um problema. Você manda muito bem numa entrevista quando você entende qual é o problema da empresa, o que ela está passando agora, qual é o perfil de profissional que ela está buscando, quais são as características de conhecimento técnico, de soft skill que a empresa está buscando. Então tudo isso é muito importante porque você consegue demonstrar isso da melhor forma durante a entrevista e aí você vai se dar bem, você vai conseguir passar na entrevista e ir evoluindo, né? Então, eu acho que são algumas dessas dicas e desses pontos que vocês podem utilizar nas entrevistas de vocês para vocês serem bem-sucedidos e conseguirem avançar nas entrevistas de vocês e conseguirem demonstrando. Acho que uma coisa que é muito importante de falar é que você não vai na primeira entrevista mandar bem e fazer tudo isso que eu estou falando aqui. Requer várias entrevistas que você tem que passar até você realmente se sentir confiante e até você realmente, pô, tô mandando bem, tô me expressando bem, tô assim, interessado, né? E uma dica suprema para vocês aqui, uma dica que eu sempre dou e que eu aplico isso muito no meu dia a dia, nas coisas, nas empresas que eu passo, que é, como eu falei, a gente está aqui para resolver problema da empresa, não é isso? A gente está aqui para realmente agregar e ajudar a empresa a prosperar, a crescer, a fazer uma boa contratação. Então, eu tenho que ser o melhor candidato que eles estão buscando. Então, primeiro, eu tenho que entender muito bem o que a empresa quer, entender muito bem quais são as dificuldades que a empresa está passando e mostrar que eu sou o resolvedor desses problemas. Eu tenho que demonstrar que eu sou o cara que vai resolver os problemas que ela está passando, certo? Então, uma coisa que o Tarcísio gosta de dizer e que a gente brasileiro é muito bom nisso, é de demonstrar
proatividade, demonstrar interesse, como eu estava falando antes, demonstrar que você é resolvedor de problemas. Eu posso não saber como se resolve esse problema, mas, cara, me dá uma semana que eu vou sair do outro lado. Eu vou dar um jeito. Eu vou descobrir. Posso não saber, mas eu descubro. Eu dou um jeito. E isso é muito poderoso, muito poderoso. Uma das coisas que, durante a minha entrevista para entrar na Dub, né, isso há uns 2 anos atrás, eu participei, foram várias entrevistas, foram umas 4 entrevistas técnicas, depois tive entrevista com o CTO e depois tive entrevista com o CEO, com o dono da empresa, né, o fundador da empresa. E na última entrevista com o fundador da empresa, estava conhecendo ele, trocando ideia, entendendo o que era a empresa, o que a empresa fazia, quais as dificuldades eles tinham, como o propósito, a visão que o CEO tinha da empresa, a cultura da empresa, né? E eu estava tentando me alinhar muito ao que eles esperavam, me alinhar muito ao que eles estavam buscando. E eu lembro de ter falado uma coisa para ele assim, eu falei assim, Steven é o nome do CEO, eu falei assim, Steven, cara, vê só, eu sou um cara que eu tô aqui para agregar, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para fazer o que você precisa que eu faça, independente do que você precise. Cara, se tu falar assim, Tarcísio, programa isso aqui, coda isso aqui, faz isso aqui, eu vou lá e vou dar um jeito e vou codar. Eu vou lá e vou dar um jeito e vou resolver. Se tu falar assim, Tarcísio, eu preciso de café, eu vou lá, faço o café pra você e entrego na sua mesa café pra você. Se você falar assim, eu brincando, falando com ele, Steven, velho, se você falar assim pra mim, Tarcísio, lave o meu carro. Meu irmão, eu vou lavar o seu carro agora, velho. Eu vou lá, eu pego, lavo, eu entrego o carro limpinho pra você. Posso não saber como lavar carro, como fazer café, mas, meu velho, eu dou um jeito. E essa habilidade é isso que faz com que a gente prospere, agregue e que faça a gente de diferencial nas entrevistas. É dizer, meu velho, eu posso não saber como se resolve isso, mas eu vou dar um jeito. Você pode ter certeza de mim. O meu compromisso é em resolver esse problema. Posso não saber, nunca ter resolvido antes, mas, cara, tem ChatGPT, tem Google, tem internet, tem... Meu velho, eu me viro, eu dou um jeito. E essa é a habilidade que faz com que a gente, nós brasileiros, se sobressaiam. Porque a cada dia que passa a gente tá matando o leão. Tá dando um jeito, tá resolvendo, tá ali, se virando. Então, é isso, né? Então, dicas para vocês, sempre demonstrem isso nas entrevistas, principalmente em entrevistas internacionais, porque nas entrevistas internacionais o pessoal não está acostumado com o brasileiro, eles não sabem quem nós somos, quais problemas a gente resolve, como é que a gente lida, eles não sabem que a gente enfrenta problema todos os dias, que a gente tá na guerra, na luta, todos os dias a gente tá ali, ó, tipo, batalhando, eles não sabem disso. Né? E a gente precisa expor isso para eles, a gente precisa dizer isso para eles, a gente precisa demonstrar isso, né? Então, enfim, então são essas dicas aí de entrevistas e tá aí um pouquinho da história de que eu recusei o desenvolvedor sênior da Microsoft e da Amazon aí, né? Então espero que isso traga lições e insights para vocês melhorarem ainda mais a carreira de vocês e melhorar ainda mais as suas entrevistas para que vocês continuem crescendo e evoluindo e prosperando dentro da área de tecnologia. Então é isso, espero ter ajudado vocês, fiquem aí com essa linda vista aqui da Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. E é isso, galera. Contem comigo para precisarem. E próxima semana eu volto aí também, trazendo mais insights para vocês. Fechou? Um abração.